O Japão é um país que, apesar de distante do Brasil, cada vez mais vem ampliando sua influência cultural em terras tropicais. Conhecido atualmente por suas cidades futuristas e populosas, seus milhares de filmes e séries mais conhecidos como animes e, claro, uma culinária única, o Japão exporta muito bem sua imagem e sua cultura mundo afora. Mas há algumas histórias que ficam escondidas no meio de tudo isso. Ou melhor, há capítulos que tentaram apagar na história do Japão. Hoje você vai conhecer os Ainu, povo originário do Japão que foi completamente escanteado na história do seu país. Vem entender essa história. São poucas as pessoas que hoje em dia já ouviram falar nos Ainu, justamente porque quando pensamos em Japão, não pensamos em povos indígenas. Assim como fizeram os nossos vizinhos argentinos, o passado indígena do Japão foi apagado quase que por completo. E a rica história dos Ainu estava nesse bolo. É difícil dizer ao certo a origem dos Ainu, mas os principais estudos apontam que eles descendem de vários outros povos de um período da história japonesa chamado Jomon, que vai de 14.000 a 3.000 a.C. Nesse período, o Japão foi habitado por uma variedade de povos caçadores-coletores e agricultores que atingiram certo grau de sedentarismo e complexidade cultural. De forma mais específica, acredita-se que a origem dos Ainu seja uma fusão de uma cultura de pesca costeira e de caçadores-coletores chamada Okhotsk e de outra cultura chamada Satsumon, com traços agrícolas. Os Ainu habitaram tanto o norte do Japão quanto a região russa em torno do mar de Okhotsk, incluindo a ilha de Hokkaido, a ilha de Sakhalin, as ilhas Kurilas, a península de Kamchatka e o Krai de Khabarovsk. Os estudos sugerem que eles ocupam essas áreas desde antes da chegada dos grupos étnicos japoneses e russos modernos. Embora os Ainu fossem predominantemente uma cultura de caça e coleta, alguns membros também se dedicavam à agricultura itinerante, um método em que os campos são usados por algumas temporadas e depois abandonados para não esgotar o solo. Os Ainu utilizavam flechas e lanças com pontas envenenadas para caçar uma variedade enorme de animais, incluindo ursos marrons, ursos negros, cervos, lebres, raposas, cães guaxinim, entre outros. Suas caçadas tradicionais eram realizadas em grupos com a ajuda de cães. E antes de caçar, especialmente animais grandes como ursos, eles costumavam fazer orações à deusa guardiã da casa, Kamui-Rusi, e também ao deus das montanhas em busca de segurança na caçada. Além disso, a pesca desempenhava um papel significativo na cultura Ainu. Muitas aldeias, inclusive, ficavam estrategicamente localizadas próximas a rios ou à costa, com territórios de pesca fluvial designados especialmente para cada aldeia ou até indivíduo. Na cultura Ainu tradicional, os homens raramente fazem a barba após atingirem uma certa idade, resultando em barbas e bigodes bem cheios. Tanto homens quanto mulheres cortam seus cabelos na altura dos ombros e realizam tatuagens no corpo, principalmente ao redor da boca. O vestuário tradicional Ainu é bem diferenciado. Ele é feito principalmente de casca interna de olmo e inclui mantos curtos com mangas retas, frequentemente amarrados com uma faixa na cintura. Já a culinária tradicional Ainu inclui carne de animais como urso, raposa, lobo, texugo, boi, cavalo, peixes, aves, milhos e uma quantidade exorbitante de vegetais, ervas e inclusive raízes. Tradicionalmente, os alimentos são sempre cozidos ou assados, nunca consumidos crus. As habitações tradicionais dos Ainu são cabanas de palha, frequentemente sem divisórias, com lareiras no centro. A falta de chaminé é compensada por um buraco no ângulo do telhado. As casas do chefe da aldeia servem como pontos de encontro público. A mobília tradicional consiste em sentar-se no chão coberto com esteiras de junco. Já para as camas, eles utilizam tábuas com peles de animais como colchas. E a cosmologia Ainu também é muito rica. Os Ainu têm crenças tradicionais animistas, acreditando que cada elemento da natureza abriga um kamui, que seria um espírito ou uma divindade. Entre os kamui mais significativos estão o Kamui-Rusi, que nós já falamos aqui, o Kimun-Kamui, que é o deus associado aos ursos e às montanhas, e o Repun-Kamui, o deus ligado ao mar, à pesca e aos animais marinhos. E diferente de outras crenças, eles não possuem sacerdotes oficiais, Em vez disso, as cerimônias religiosas são conduzidas pelo líder da aldeia. Os Ainu fazem parte de um grupo de povos indígenas que veneram o urso, que ele é visto como um presente de Kimun-Kamui, que fornece a pele e a carne.
Inclusive, eles tinham um ritual muito conhecido e celebrado. Eles capturavam um par de ursos quando filhotes e os criavam como membros da família. Os ursos comiam a comida dos Ainu e viviam na aldeia tranquilamente. E quando chegava a hora, os Ainu devolviam um dos ursos à natureza e matavam o outro para comer. E com o passar do tempo, essas crenças foram se perdendo. Alguns Ainu, assimilados pela sociedade japonesa, adotaram o budismo e o shintoísmo, enquanto alguns mais ao norte foram convertidos à Igreja Ortodoxa Russa. E após a restauração Meiji, um processo que há 150 anos restabeleceu o poder da família imperial no Japão, os habitantes da principal ilha japonesa iniciaram uma migração para Hokkaido, à medida que o Japão estava expandindo sua colonização para o norte do país. No entanto, muitas práticas discriminatórias, como a Lei de Proteção aos Ex-Aborígenes de Hokkaido de 1899, resultaram no deslocamento dos Ainus de suas terras ancestrais para a região árida e montanhosa no centro da ilha. E com essa imposição, eles foram forçados a abandonar suas atividades tradicionais, como a pesca de salmão nos rios e a caça de veados nas suas terras. Além disso, eles foram forçados a adotar nomes japoneses, a falar a língua japonesa, e com isso gradualmente foram sendo extraídos das suas culturas e tradições, incluindo a cerimônia do urso, que era altamente valorizada. E devido a essa extensa estigmatização, muitos Ainu ocultavam a sua ascendência. E os efeitos a longo prazo dessa marginalização são evidentes até hoje em dia, já que grande parte da população Ainu permanece em situação de pobreza e marginalização política, perdendo uma parte significativa de seu conhecimento ancestral. Foi somente em abril de 2019 que o governo japonês legalmente reconheceu os Ainu como um povo indígena do Japão, após muitos anos de debate. E é por isso que é muito importante que a memória e o legado dos indígenas japoneses seja lembrado, porque essa história riquíssima dos Ainu estava enterrada propositalmente por muito tempo. Eu me chamo Gabriel e sou estudante de História. Se você gostou do vídeo, já deixa o gostei e inscreva-se no canal. Nós estamos com conteúdos exclusivos no Instagram e também no TikTok, então vai acompanhar por lá. E eu gostaria de agradecer vocês porque a gente bateu a marca de 1000 inscritos no canal e isso é muito importante para mim. Então muito obrigado e até a próxima.